boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com a gente também. 11 97335 0038, 97335 0038 é o WhatsApp para você interagir conosco e também pelas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa e a conversa de hoje dedicada à área da comunicação. Eu apresento a partir de agora para a formação do nosso time, a formação da nossa bancada, o Johnny Matos Incheglu, ele é engenheiro civil, diretor administrativo do CREA São Paulo, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Johnny Matos, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mauro. Boa tarde à Regina, ao Maurício, ao Tony, a todos aí. Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a Regina Monteiro, arquiteta, urbanista. A Regina é a criadora da lei municipal conhecida como Cidade Limpa, aqui em São Paulo. Ela é a atual superintendente da paisagem urbana da SP Urbanismo e presidente da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura de São Paulo. Regina Monteiro, tudo bem? Boa tarde. Olá, Mauro. Boa tarde, tudo bem? Estou prisioneira, né? Mas tudo bem. Boa tarde a todos. Obrigadão por esse convite para a gente falar de tudo. Obrigado pela presença. E a Regina Monteiro, para quem está acompanhando a gente pelas imagens das redes sociais, tem aqui atrás dela um fundo virtual com a construção do edifício, a foto da construção do edifício Martinelli, para quem não conhece, ali no centro, entre as ruas São Bento e Líbero Badaró. Um espetáculo essa foto. Parabéns, Regina. Primeiro também prédio de concreto armado da cidade. É, o primeiro arranha-céu de São Paulo, o edifício Martinelli. 1929, era um arrojo para a época, né, essa construção? Tanto que quem fez foi morar lá em cima para mostrar que não ia cair. Exatamente. Também conosco o Maurício Capitani, engenheiro mecânico, ele é o proprietário do grupo MCTec. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, muito honrado estar aqui presente com vocês. Muito obrigado. E também o Tony Mastaler, ator, publicitário, ele é diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Maurício, Regina, Joane. Muito contente de estar participando dessa bancada aqui tão seleta. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:04. Sites importantes ou sites de importantes veículos de comunicação do mundo todo, como o New York Times, Le Monde, Guardian, Financial Times e CNN, saíram do ar temporariamente hoje de manhã. O Down Detector, um site especializado na detecção de falhas deste tipo, informou que o erro, teve origem no Fastly, é o provedor de serviços de computação na nuvem, uma grande rede de distribuição de conteúdo baseado nos Estados Unidos. E o Fastly confirmou a falha generalizada, corrigiu os problemas, mas, claro, houve tempo para que as teorias sobre um novo ataque hacker se espalhassem. Tony Mastaler, você já logo cedinho percebeu o problema, identificou, vivenciou isso? Teorias da conspiração chegaram aí nos seus ouvidos? O que aconteceu? A gente está vivendo um momento bastante interessante, né? Porque, sim, eu estava já trabalhando bastante cedo hoje, mas eu estava percebendo nos meus canais de informação, da minha rotina de manhã, que alguma coisa estava errada. Mas eu imaginava que fosse alguma coisa local, né? Acontece, né? Nossa internet aqui no Brasil é de baixa qualidade, e aí sempre temos problemas com isso, né? Mas a hora que os canais de comunicação e de que me trazem notícias começaram a me dar essa informação, eles estavam divididos entre os que estavam começando a ver o perigo de um ataque, um cyberataque, perdão, ou outros dizendo não, é simplesmente
quando um tipo de sistema ele chega a um momento de cansaço ou de full, ele não aguenta mais, ele dá essas derrubadas. O que eu acho interessante é isso participar da nossa rotina agora, e a gente está nesse planeta, nesse mundo, não tem jeito. É 2021. Várias vezes isso vai acontecer, esses grandes sistemas dão suporte a outros grandes sistemas e a coisa fica amarradinha. Quando um fura um pneu, para o carro todo, não vai ter jeito. Maurício, que isso sirva de alerta, né? Eu acho que é um sinal aí que a gente deve prestar atenção, né? Estamos todos amarrados numa mesma aldeia global, né? É verdade, verdade. E preocupa muito, né, o que o Tony falou. A gente sempre fica muito interligado entre os sistemas e a preocupação sempre de um ataque hacker. Isso, inclusive, é uma tendência mundial de combate à pirataria, a partir do hackeamento das redes, a parte de segurança. É um tema, uma questão muito importante hoje em dia também. Johnny, como é que você observou essa pane hoje de manhã? Te afetou de alguma maneira? Como ontem eu estava praticamente externo, né? Acabei não sentindo essa pane. Mas eu noto, pegando carona ainda um pouco no que o Tony comentou, a dependência que nós temos hoje, né? E a questão está... O sistema está tão integrado, está tão interligado, que qualquer ruído numa ponta já vai por efeito dominó, né? O chamado, fazendo uma analogia com o efeito borboleta aí, tendo várias ramificações, né? E isso mostra o quão importante é hoje a telecomunicação, né? O ambiente de rede, né? E a gente não pode negligenciar, a gente tem que estar sempre ligado aí, antenado, e isso vai incentivando também o desenvolvimento de novas formas de conter esse tipo de patologia técnica, vamos dizer assim, né? E o efeito dominó, né? Um problema que ocorreu num único local, ocorreu nos Estados Unidos e que, né, repercutiu no mundo inteiro. Não é verdade, Johnny? Exatamente. Hoje em dia, quando você tem... por isso que eu fiz essa analogia ao efeito borboleta, né? O bater das asas lá nos polos, né, pode causar um efeito dominó de consequências completamente imprevisíveis lá na frente, né? Regina Monteiro, te afetou essa pane de alguma maneira aí no seu trabalho pela manhã, essa falta de acesso a esses sites? E estava até trabalhando, não percebi, estava inclusive, enfim, não percebi, mas que medo! Vocês assistiram aquele filme da década de 90, Rede? Com a Sandra Bullock? Eu tenho trauma desde aquela época, a gente tinha disquete. Tem muita gente que está ouvindo, a gente não sabe nem o que é disquete. E aí, a gente só tinha disquete, não tinha pendrive, não tinha USB, não tinha nada. E já vinha aquela coisa onde o que interessava no filme é que a pessoa perdeu toda a identidade dela. Porque, óbvio que alguns detentores dessa tecnologia fez cair a rede inteira exatamente por conta de alguns motivos específicos lá, porque é um suspense, quem quiser pode assistir, é velhusco, mas é interessante. Que medo, gente, porque é isso. Muita coisa está se fazendo, eu sei, mas a gente vive totalmente rede na veia, né? Como é que faz isso agora? As senhas, os bancos, o Pix. O que vamos fazer sem Pix na vida? Ô Regina, Sim. Tem aquele filme também nessa linha, Inimigo do Estado, né? Com Will Smith. Isso, também. Que é também bem mais ou menos isso aí. Para mim é filme de terror, que eu sou eu tenho 10 computadores, um monte de celular, eu tenho tudo grudado. Vendo esse filme que ele falou, que o Johnny falou, é desesperador. Desculpa que te cortei, Tony. Imagina, eu que estava... sim, só complementando o que o Johnny e você colocaram, eu fico feliz porque eu estava lendo outro dia nos reportes que eu recebo que tem uma empresa, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso pesquisar e trazer, é uma empresa brasileira que é pequena, que desenvolveu já um sistema para... Ele, pelo que eu entendi na reportagem, assim, ele vai... E as empresas contratam ele para ele testar tudo que a empresa tem, aplicativos e sistemas, para ver se ele consegue
a equipe dele consegue penetrar nisso. E aí dá um relatório para os caras, nós conseguimos assim, esses são os dados dos cartões de crédito dos seus clientes, etc. Está vulnerável aqui, aqui, ali. O grande barato é que essa empresa é brasileira, é pequena, e ela desenvolveu esse sistema que só era para grandes empresas, para pequenas e médias. Então, assim, vai começar a ter uma cultura do tipo, cara, vamos cuidar, porque exatamente, Regina, é um pepino, né? Você cochilou, pronto, cachimbo cai. Vocês sabem quantas vezes vocês foram vazados aí? Eu fiquei impressionada de ver. Você vai no Serasa, que eles têm lá, de graça, você vai lá, põe seu CPF. Eu fui 91 vezes vazada. Então, já pensou essa minha vazação aí nesse meio dessa confusão? Que é isso? Ô, Regina, eu tenho um iPhone, ele tem as senhas que ele armazena. Então, recentemente eu fui atualizar uma senha, apareceu uma mensagem: troque essa senha porque esse acesso aqui há indício de vazamento. Eu corrigi uma, corrigi duas, tinha um monte para corrigir, né? Então, é complicado. O cara sabe todas as senhas e ainda fala que você está fazendo coisa errada. Ai, meu Deus. E a gente tem que aguardar também essa empresa Fastly, né, que é o provedor de serviços de computação na nuvem e que distribui conteúdo. Quer dizer, eles disseram que o problema foi corrigido, mas a gente não sabe, além das implicações das pessoas terem tido dificuldade para acesso a esses portais, será que vazou alguma coisa? Aí, teoria da conspiração. Será que não era para isso? Então, pois é, a gente tem que ficar de olho aí no que eles vão alegar logo mais e prestar bastante atenção nisso. Mas vamos em frente, 12:12. O nosso próximo assunto é o seguinte aqui no programa Gente que Fala. Pessoal, a Lei Cidade Limpa, que praticamente resgatou a cidade de São Paulo, que estava escondida atrás de um grande emaranhado de anúncios e placas. Vocês vão se lembrar dessa época. Isso completou 15 anos agora em março. O que pouca gente sabe é que a lei não acabou com a publicidade, mas regulamentou essa publicidade. Desde então, a propaganda nas vias públicas só é permitida nos mobiliários urbanos e equipamentos autorizados. E quem decide o que pode e o que não pode ser inserido na paisagem do município é a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, cujos critérios principais são os benefícios à cidade. Primeiramente, Regina Monteiro, vamos falar desses 15 anos da Lei Cidade Limpa, o que dá para colher disso tudo? A lei está sendo respeitada, as pessoas têm consciência do que foi feito? Então, tem gente que nem tinha nascido e já está aí no mercado. Tal. É complicado porque essa reciclagem é difícil na descontinuidade de governos. Mas é impressionante como foi uma lei que pegou. Né? Esquisita essa coisa de lei que pega e que não pega. Mas como já teve várias coisas acontecendo, uma dinâmica, começaram a caprichar mais nos projetos, as empresas as lanchonetes, as grandes lanchonetes, né? Uma que queria falar mais alto que a outra, começaram a caprichar mais em projeto. Bom, a gente vê a publicidade organizada, regulamentada no mobiliário urbano, nos pontos de ônibus, nos relógios, né, de temperatura. Como é que isso funciona? Então, é assim, hoje são duas... Isso está previsto na lei, né? Isso, tudo previsto na lei, não é invenção nada, né? Ninguém mudou a lei está ainda zeradinha, uma coisa ou outra foi mudada, mas só para ajustar. Mas quais são as formas de ir a publicidade para a rua? Aquela que tem a exploração da mídia exterior, feita pelas agências, tal, é concessão pública e imobiliário adequado. No caso, tem relógio e o abrigo de passageiro de ônibus, infelizmente parou por ali, mas a gente agora está voltando a estudar novos equipamentos para isso acontecer. O pessoal tentou fazer com banheiro público, não deu muito certo, é complicado, quem que quer pôr publicidade em banheiro? Banheiro é problema, banheiro público é problema no mundo inteiro. E a outra coisa que ninguém está usando, até a gente estava conversando isso ontem, por que ninguém usa a história da parceria, onde você pode pôr a logomarca? Então, só para dar uma ideia, a gente podia ter uma Times Square, como foi na Times Square. Se você trazer uma troca com melhorias urbanas, paisagísticas, ambientais, por um determinado tempo, você pode ir para a rua com a marca de quem está fazendo a parceria. Então, quer ver quem que se deu bem?
as bicicletas. As primeiras bicicletas em São Paulo, compartilhadas, foi feita por um banco. Então, só dela vir com a cor diferente, o pessoal já deu um nome, e pôs lá pequenininho na carenagem, eles colocaram 3.000 bicicletas na rua e assim foi. A faixa de lazer, um banco começou fazendo, nós estamos hoje com quase 200 quilômetros de faixa de lazer, e hoje uma empresa aí de não é táxi, né? Mas enfim, adotou. E aí vamos lá, e está dando certo. Aí só tem 2 ou 3 casos, gente, por que ninguém usa, né? Tony, aqui uma avaliação do ponto de vista arquitetônico da Regina Monteiro, ela é arquiteta e é urbanista, mas uma avaliação do ponto de vista da sua área, você é publicitário. Hoje a cidade de São Paulo, comunicando a sua publicidade por meio dos mobiliários urbanos, é uma outra coisa também. A mensagem daquele que quer fazer aquela publicidade, quer fazer aquela propaganda, chega melhor no munícipe, né? Chega de forma mais organizada. O caso das bicicletas que a Regina citou, às vezes o banco não precisa fazer propaganda, mas se mostrar presente, não é? Com certeza. Primeiro, eu quero parabenizar a Regina. Pô, que coisa maravilhosa. A gente tem pouca história, né? E aí, assim, as pessoas precisavam ver a coisa horrorosa que era antes disso. Um horror, uma poluição, uma falta de gosto. As pessoas falam, não era assim, era um horror. Tinha hora que você se irritava, te atrapalhava, te irritava. Isso é qualidade de vida. Depois dessa iniciativa, nós mudamos de patamar, foi fantástico, e graças a Deus, né? Porque você vê, quando uma coisa é bem feita, o nome acertou, a iniciativa aceitou, tudo deu certo, né? Acho que, assim, se alguém mexer nisso, a gente pode voltar a conversar sobre pena de morte, porque, exatamente, pelo amor de Deus, não faça, né? Não mexa em coisa. Agora, também concordo com ela no seguinte, essa falta de pensamento das equipes de criação, no sentido de utilizar melhor as parcerias, é um absurdo. Sabe, Mauro, eu me irrito, chego a me irritar com algumas questões na minha área que são significativas. Por exemplo, as pessoas querem criar em momentos que não tem que criar. Quer criar, por exemplo, via achismos. Então, por exemplo, quando a coisa precisa ter informações, poucas as empresas sérias, elas vêm fazer uma pesquisa, por exemplo, vêm fazer um levantamento racional, profissional, científico em cima de uma coisa. Não, elas começam com achismo. E coisas que eles têm que criar, porque, por exemplo, pegar esse sistema de parcerias da prefeitura e falar, pô, olha o que esse banco fez, olha o que esse sistema de transportes fez, vamos criar em cima desses caras, vamos mostrar que nós somos criativos? Não, eles não fazem. exatamente. Onde tem que não criar, tem que usar informação, eles não fazem pesquisa, eles criam. E onde tem que criar, eles não criam. Porra, tem que voltar a estudar todo mundo de novo. Viu? E dá golpinho na cidade, viu? Tivemos um golpinho esse fim de semana que eu quero morrer de raiva. Projeção é a moda agora, né? Projeção em fachada de prédio. Aí tem que passar na tal da CPPU, fizeram a gente correr, analisar, e a publicidade pode. A marca de quem está fazendo, as lives, pode. Só que tem uma regra, não é para passar só a marca, é para passar o que você quer passar, o conteúdo, né? Não, aí aprovamos do jeito que tinha aprovar, bonitinho e tal. Não é que o cara fez tudo ao contrário? Vai tomar uma multa, se Deus quiser. Viu, se vocês estiverem me ouvindo? Aguarde. Porque teve gente que fotografou, filmou. Maravilha, Tony, faz muito bem. Você me fez lembrar que em 2016 eu usei esse sistema numa cidade do interior, numa campanha, e foi muito legal. A gente foi comunicar à prefeitura, ela não sabia como lidar em 2016. Eu peguei as autorizações dos caras, tudo, e também fiz alguma coisa de 3 minutos, mas rendeu-me muito do ponto de vista da comunicação. Agora, acho que essa é uma tendência que vem também, mas, claro, como tudo, por favor, né, tem que ser feito dentro das normas. Né? Johnny, agora, a partir da sua área, engenharia civil, né, o que a gente passou a ver na cidade de São Paulo, fachadas escondidas, fachadas maravilhosas, isso valorizou muito a construção civil de todos os tempos, de todas as épocas da cidade. Né? São várias frentes aí que a gente pode atacar, Mauro. Mas eu fiquei muito feliz em ouvir um arquiteta que criou, aliás, já queria até deixar meus parabéns aí a Regina por essa iniciativa, e um publicitário, né, que
teoricamente, poderia encarar isso como uma trava, mas não. Olha como um desafio até complementar ao seu trabalho, porque eu penso assim, na sua casa, que é onde você vive, você não polui visualmente o local, você quer um ambiente propício para você se sentir bem. Por que na cidade tem que ser assim? Então, eu acho que veio com muita assertividade essa medida. É importante dizer que não acabou com o marketing, né? Só regulamentou, colocou regras para que a coisa flua de uma maneira que fique bom para todo mundo. Agora, do ponto de vista de engenharia, Mauro, eu vejo o seguinte, que as estruturas ficaram muito mais visíveis e aí houve também a necessidade de uma maior integração entre o projeto arquitetônico e o executivo estrutural, né? Verdade. Para que a estrutura também seja um ponto de atratividade, né? Você sabe que acho que é mal de engenheiro isso, mas todas as vezes que eu vou em algum local, eu fico olhando a estrutura e admirando, né? Até mesmo em locais assim que não tem nada a ver. Infelizmente, no shopping Bourbon, fechou uma livraria que tinha lá, né, que tinha até um restaurante no mezanino, e a estrutura metálica ela era ancorada por uma série de tirantes que eles se integravam na arquitetura e ficava um visual muito atrativo, né? Então, eu acho que é o tipo do projeto que só traz benefícios para todos, tanto os transeuntes, quanto os projetistas, o pessoal de marketing, né? Então, só tenho parabenizar a Regina aí. Maurício, o seu olhar, seu entendimento sobre esse tema. Eu não tenho nem o que discutir, né? Basta saber que é uma lei que ninguém foi contra, todo mundo apoiou e todo mundo apoia, já é um ponto positivo. Mas também, que nem o Johnny disse, existiam aqueles arcos que a gente via pela 23 de maio, que a gente não via por causa da publicidade, depois que regulamentaram, tiraram, aqueles arcos históricos ali, era fantástico. A gente passou a olhar a cidade de uma outra maneira, né? A lei veio para ficar e, que nem o Tony falou, aí de quem mexer nela. Parabéns. Meio-dia e 25, você acompanha aqui pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais, edição do programa Gente que Fala de terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Olha, pessoal, o desabamento de um edifício em Rio das Pedras, na semana passada, no Rio de Janeiro, revela uma das dimensões do problema habitacional no país. E apesar do foco estar sobre a atuação das milícias, esse é um drama que vai muito além de sua entrada no ramo imobiliário, com a construção, ocupação, grilagem e venda ou aluguel de moradias irregulares. O crime organizado produz o que nem o Estado, nem o mercado formal são capazes de entregar, uma moradia a preço e condições acessíveis. Mas traz com ele, além de todos os problemas que a gente já mencionou aqui, a impossibilidade de fiscalização e controle dessas obras. Impossibilidade mesmo, Johnny? Seu microfone, por favor, Johnny, está fechado. Perdão. Esse fato, ele lança a luz aí sobre um problema antigo, né? Se qualquer um de nós entrar no Google aí, der um busca aí, prédio que desaba ou residência que desaba, a quantidade de casos que vão ser listados lá é enorme, né? Nesse caso, tem uma característica especial aí por todo o contexto de ser uma área de controle de milícias, o que impossibilita aí uma fiscalização, ou impossibilita não, dificulta a entrada da fiscalização, né? De uma maneira a coibir esse tipo de prática, né? Porque imagina uma viatura do CREA, que é toda preta, com o brasão da República, entrando numa área dessa, né? Imagina o que acontece com ela, né? Então, mas esse é um problema que, assim, em linhas gerais, a pessoa ela encara o arquiteto e o engenheiro, né, como um custo, não como um investimento. Quando você contrata um profissional habilitado, ele vai dimensionar a fundação, a estrutura para aquele projeto com as cargas devidas. O que acontece em grande número de casos é que
o cidadão ele constrói o térreo sem o acompanhamento técnico. Aí ele constrói o próximo pavimento porque a família aumentou. E ele vai verticalizando a obra, sendo que a fundação dele não foi concebida nem pensando no térreo, né? E aí a consequência é essa, infelizmente, né? As pessoas, eu já tive casos em que uma pessoa quis me contratar para fazer um projeto estrutural para ela de ampliação da residência. Só que ela não tinha projeto estrutural, ela não tinha nada da fundação, ela não tinha nenhuma informação técnica da casa. E eu falei para ela, olha, infelizmente a gente tem que construir, mas considerando uma estrutura independente da sua casa. Sua casa tem que ficar envelopada, né? Para não acontecer esse tipo de coisa. Então, é uma realidade, infelizmente, bastante massificada, em que, e agora, infelizmente, Mauro, eu tenho a seguinte teoria: as edificações estão envelhecendo, né? E aí o pessoal que fez engenharia, que fez arquitetura, que teve lá a resistência dos materiais, sabe que tudo tem uma vida útil. Então, a tendência é que cada vez mais, infelizmente, queramos Deus que não, mas a tendência é que cada vez mais casos como esse passem a aparecer, né? Regina Monteiro, impossibilidade mesmo de fiscalização e controle dessas obras por parte do poder público. Aliás, tem uma subversão aqui, uma inversão de ordem das coisas. Moradia sendo vista, sendo tratada como mercadoria e não como o direito, como o preceito constitucional que a gente tem. Seu microfone, Regina. Direito fundamental, né, do cidadão pela Constituição, e não precisava nem de Constituição, né? Direito fundamental do cidadão. E aí, assim, eu acho que, mais do que isso que aconteceu no Rio, essa falta de realmente pensar, para mim é tão óbvio, né? Você tem tantas pessoas que moram numa cidade, tem tantas áreas para morar, se está faltando tanto, é investir nisso e acabou. Você tem que tirar da mão dessas atividades clandestinas, que não é só milícia. São Paulo cresceu baseada em áreas, ela foi crescendo de forma sem fiscalização e até como postura política de alguns políticos, né, que só viviam disso, principalmente na década de 40, 50, de ficar usando as margens das represas. Então, aqueles quilômetros e quilômetros que a gente vê de metros quadrados de residências feitas ao longo da nossa caixa d'água, como eu falo, totalmente sem pensar em nada de estrutura, de nada, está lá. E ao longo de rios e de córregos, que qualquer chuva que dá, leva toda aquela, às vezes com muito sacrifício do pessoal que comprou lá, às vezes até uma estrutura mais sólida de alvenaria, e basta uma pequena chuvinha, a gente vê caindo o morro. Chega janeiro, todo o Brasil fica em desespero, porque desbarranca morro. E o Johnny, que está aí, pode dizer, se a gente investisse, se a gente tivesse uma cultura de fazer campanhas, de que se investisse em projeto, né, estrutural, se economiza 20% no total de uma obra. Tudo bem que eu sei, mas vamos fazer mutirão, então. Prefeituras do Brasil, vamos investir em mutirão, dando essa possibilidade para as prefeituras ajudarem nessa construção. Né? Teve uma época aí que tinha, mas aí disseram que não, mutirão é usar a mão de obra, e aí começa aquele discurso político que meleca tudo. Eu acho isso, que tem formas, né? E tem retorno, Regina, a gente está falando das milícias do Rio, mas a gente tem o nosso crime organizado aqui, você destacou a questão da nossa caixa d'água, que são as represas, áreas de mananciais ocupadas há décadas e décadas. Há o que fazer? Tem retorno isso? É muita gente... Olha, assim, numa determinada época, o prefeito Maluf tentou fazer, lembra os Singapuras? Ia tirando as favelinhas que estavam lá ao longo dos córregos, estava tudo lá. Aí ele fez lá uma parede e fez. Teria, é só pensar sério. Olha, quem tirou 60 mil peças do maior setor, que o Tony está aí para dizer, o que se tinha de dinheiro de publicidade
jogada na paisagem da cidade e tirou só com uma vontade de... Vai me dizer que para morar a gente não faz uma grande revolução em São Paulo e em outras cidades, Recife está lá com problema, o próprio Rio de Janeiro, cidades do Brasil inteiro, você vê aquela cambada, você já viu nesses projetos habitacionais que esse pessoal faz Brasil afora? Pega dinheiro aí do BNDES, da Caixa, e faz aquele pombal, que parece tudo em área que não tem aterro suficiente, tudo em área que está o lençol freático lá em cima, blu, 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 na primeira chuva vai todo mundo embora. É falta de seriedade, vontade política e chicotinho. É vontade política, né, Tony Mastader? Está na Constituição, é preceito, é olhar mais essa questão do direito e menos a questão do mercado, né? E olhar também o seguinte, por exemplo, eu vi um projeto uma vez de um candidato, que achei bem interessante. Não mergulhamos, mas achei bem interessante. Com certeza a Regina e o Johnny aí podem escorrer muito melhor do que eu, mas assim, rapidamente, era assim, o cara estava construindo moradias interessantes, era o projeto dele, e ele conseguia fazer com que a parte de baixo fosse comercial para alocar para comércio, que diminuiria a parte de manutenção dessas estruturas e tudo mais. Eu olhei e falei, puxa vida, né? Algumas pessoas pensam bem, eu me somo a Regina e o Johnny no sentido de falar, gente, precisa ter um foco, precisa ter um investimento, mas concordo, é uma coisa que todo mundo vai apoiar. E assim, por favor, né? A gente ainda vai ter que ficar convivendo com questões de milícia nesse nível, né? Porque eu tenho idade para entender que sempre vai existir alguma coisa, mas espera um pouquinho, né? Vamos existir alguma coisa, não vamos deixar essa turma começar a tomar conta de tudo. Então, assim, sim, vamos para cima dessa coisa, buscando soluções. O mundo tem soluções fantásticas. E por que não, né? Ir para cima mesmo. Faltando 20... Ô, Mauro, pode seguir, João. Complemento no que o Tony comentou? Vai lá. O Tony, complementando, essa questão do mall, do comércio embaixo, ele serve não só para isso que você falou, mas também, já convergindo para o que a Regina comentou, ela diminui o fluxo dos moradores para outros locais para buscar o seu comércio, para buscar o consumo do dia a dia. Né? Isso entra também numa questão de planejamento urbano, né? E com relação também à parte do poder público, a gente tem uma lei de assistência técnica gratuita para construção de moradias, que é a Lei 11.888, né? Que os podem buscar essa lei, podem buscar verba em Brasília para isso, né? Então, só queria fazer essa complementação. Seguindo com essa edição do programa A Gente que Fala, um problema aqui com a sequência do nosso intervalo, mas já a gente retoma. Seguinte, Maurício, vamos falar do comércio exterior. Olha, a pandemia gerou impactos em todos os setores do mercado e no comércio internacional a queda foi rápida e acentuada, especialmente no primeiro trimestre da crise, entre março e maio do ano passado, quando muitas rotas logísticas ficaram paralisadas. Porém, aos poucos, a recuperação foi impulsionada por estímulos fiscais e monetários também de emergência promovidos por diversos países. E, como resultado, o comércio exterior registrou a simplificação do desembaraço aduaneiro, bem como uma série de facilidades em outros processos nesse período. Maurício, o comércio exterior foi mais maduro do que outras áreas aqui nesse momento de pandemia, ou o que me parece aqui com essa nota é que o comércio exterior já vive o pós-pandemia, parece que tudo já passou. É isso ou não? Então, Mauro, graças a Deus, a boa vontade política e algumas cabeças pensantes do nosso país, o mercado exterior, o comércio exterior, ele reagiu bem. Eu tenho aqui alguns dados do primeiro trimestre, em nível de exportações crescemos 41%, né? A parte de comércio, importação e exportação foi superior em 20% às atividades econômicas, superou já os 109 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre. As commodities estão em alta, sabe-se todos, soja, milho, agora também o ferro, e a expectativa para esse ano é de 27% a mais de exportações e superarmos 260 bilhões de dólares.
Acho que isso é muito importante para a economia. Todas essas medidas que o governo atual está tomando são condizentes, tem muito mais a ser feito, temos que simplificar, existe demasiada burocracia, principalmente a nível de comércio exterior, no que se tange à exportação. A exportação deveria ser o carro-chefe do nosso Brasil. E mesmo com todas essas qualidades que nós temos, o governo demora muito para desatar esse nó. Eu acho que o brasileiro é um povo muito esperto, ele é muito antenado, e graças a essa diversificação do nosso comércio, a gente consegue visualizar novas áreas, novas atuações, que também é um outro ponto muito importante hoje no Brasil. Agora, Maurício, isso muito graças às commodities, né? O Brasil é um dos campeões, se não campeão mundial em produção de grãos, e a nossa exportação está baseada especialmente nisso, quer dizer, nós não temos exportação de bens de valor agregado, basicamente são esses alimentos, matéria-prima, né? Exatamente. E eu sinto que agora, eu posso falar até pela minha empresa, existe uma busca por uma diversificação. Exemplos. Era nisso que eu ia chegar. Como é que a gente chega a diversificar? E que nem o Tony falou hoje, que tinha um pessoal da área de TI na parte de segurança. Nós estamos desenvolvendo com uma equipe para exportar esse serviço para a Alemanha. São uma equipe de técnicos que vão exportar serviços. Eles vão entrar, fechar contrato com umas empresas no exterior e fazer testes de segurança, de proteção, de informação. A gente já está em desenvolvimento com isso. Um outro mercado que a gente vem trabalhando é até hilário, carros clássicos. A MCTEC hoje já exportou mais de 100 Kombis reformadas lá para colecionadores no mundo inteiro. Brincando, um veículo desse chega a 40, 50 mil dólares. A gente está falando em 100 Kombis, já estamos falando uma casa de 5 milhões de dólares. São itens que o brasileiro consegue buscar nichos para tentar vencer essa barreira, porque o custo do Brasil é alto, o custo dos portos é alto, essa burocracia atrapalha demais, mano. Qual o país bambambam nesse amadurecimento, digamos assim, dentro do período da pandemia, no aspecto do comércio exterior? Quem é que deu melhor? A China está crescendo muito a nível de commodities, sem dúvida, né? Toda aquela guerra que existiu, a guerra comercial de sobretaxação entre China e Estados Unidos, favoreceu demasiadamente o Brasil, a Argentina e alguns países produtores de commodities do agronegócio. A parte de tecnologia, o Brasil está brigando muito hoje com a Índia, o Brasil já está se equivalendo a um mercado indiano, já está tendo uma procura muito grande. Então, nessa parte de serviço, hoje, com a facilidade da internet, você pode estar aqui e estar fazendo um trabalho para os Estados Unidos, para a Alemanha. Isso está ajudando muito o comércio de serviços também. Tony, como é que a pesquisa se insere nesse setor do comércio exterior? Olha, eu acho que ela tem tudo a ver. Ela é a base sempre do empresário que busca a informação correta e que busca a seriedade e sai do achismo. Volto a dizer mesmo, vou bater sempre nessa tecla. O Brasil precisa parar de achismos em todas as áreas e pegar o que se aprende de melhor em todo lugar. Não é demérito nenhum, é inteligência você olhar. Então, por exemplo, a pesquisa no caso do comércio exterior é observar lá fora, por exemplo, o que é que vocês esperam, o que você está precisando, o que nós podemos, dentro do nosso conceito, com tudo isso que o Maurício falou de problema, nós ainda conseguimos, por exemplo, exportar esses carros que ele falou, essa tecnologia que ele falou, e alguns bens. É muito aquém ainda do que nós podemos, é verdade, mas a pesquisa pode trazer para os caras, pega o que se necessita e o que se consome, o que tem mercado lá fora, e faz essa análise aqui dentro com o que efetivamente nós, com o nosso, no bom sentido, pelo amor de Deus, jeitinho brasileiro, a gente consegue fazer melhor. Está feito aí a chave. Vou te contar uma coisa, eu era menino ainda, em 1981, eu fui para a primeira feira lá na Alemanha, em Messegelände, em Hannover,
E fui eu e 3 analistas de sistemas. E os caras deram um show. Eu fiquei boquiaberto. Era a primeira vez, eu com 20 anos, na Alemanha. Primeira vez eu falei, pô, os brasileiros são tão bons. Aí um técnico alemão, veio conversar comigo. Ele falou, é engraçado, vocês têm uma característica de buscar a solução por outros caminhos. E nós procuramos o radicalismo estudioso e não conseguimos fazer o caminho que vocês fazem. Eu sempre aprendi o jeitinho brasileiro no bom sentido da nossa criatividade. E isso se aplicando a informações corretas, de pesquisas sérias, de institutos sérios, pronto, você chegou no caminho bom. Faltando 17 minutos para 1, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis e Pesquisa. Agora a gente vai para aquele nosso intervalo, você fica aí, em 30 segundos a gente já retorna. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 16 minutos para 1, a gente segue com essa edição do programa Gente que Fala, e mais um assunto aqui para nossa análise. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse recentemente que o governo do presidente Jair Bolsonaro não se pauta por pesquisas. Ao comentar levantamento Datafolha que indica a queda da popularidade de Bolsonaro e cenários desfavoráveis à sua reeleição, Faria disse que a fotografia de hoje é ruim, mas daqui a 3, 4 meses vai ser muito melhor. A campanha política não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e o governo Bolsonaro não se baseia em pesquisas, conclui aqui o Fábio Faria, ministro das Comunicações. Tony Mastaler, é curioso, né? É o seguinte aqui, as pessoas não consideram as pesquisas quando elas são desfavoráveis, mas quando elas são favoráveis passam a considerar, né? Olha, eu acho fantástico. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: o comercial que passou, a moça bonita que estava fazendo comercial falou achismos. Isso é meu direito. Eu estava falando de achismos aqui. Depois a gente vai conversar de royalties nessa história. Pode reivindicar ali os seus recebimentos. Você, por favor, transmita lá. Você sabe que assim, o Bolsonaro, na verdade, eu me obriguei a ler livros lá do mentor intelectual dele, porque eu queria entender um pouco mais. Eu li, posso ter ficado com menos cabelos e tal, probleminha outro no estômago, mas eu li. Olavo de Carvalho. Exatamente, Olavo de Carvalho. Aquele tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Título simpático, né? O que acontece? Eu acho assim que esta análise, tudo ali, uma coisa que eu posso falar claramente: a equipe de comunicação do Bolsonaro não é boa. Não joga não joga uma imagem, não joga uma palavra, não joga desse travestido de arroubos dele, de coisa, nada. Isso é tudo milimetricamente executado. Agora, duvide ou dó que ele não se cerque de pesquisas. Ele de bobo não tem absolutamente nada. Ele joga um jogo que optaram jogar. Se esse jogo retórica, bom, né? É retórica. E se vai trazer o resultado que eles querem, aí o futuro vai dizer. Mas eles jogam claramente um jogo e faz. Eu diria que acho pouco provável ele não ser, porque assim seria ele já estaria completamente desidratado se não trabalhasse bem as informações que as pesquisas trazem para ele. Então, olha, a fala aqui do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele diz assim: a fotografia de hoje é ruim, mas daqui a 3, 4 meses vai ser muito melhor. Ou seja, ele está nessa expectativa de que vai ficar melhor e que, portanto, daqui a 3, 4 meses aí a pesquisa serve. Então, mas o ministro mesmo não fala
que é importante para ele agora estar ruim. Mas isso é um outro departamento. Por quê? Porque é esse estar ruim agora, então isso é proposital para que ele faça o jump para a próxima situação. Então, todo jogo jogado sempre, né? Agora, a equipe de comunicação dele realmente é muito boa. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência agora e vamos a elas. Maurício, eu começo com você. Aline Martins, nossa audiência no Instagram, pergunta o que é mais difícil para uma empresa? Achar a solução para um problema ou identificar onde está e qual é exatamente este problema? Olha, respondendo para a Aline, acho que as duas são muito importantes, tá? Sem dúvida. Mas o que é mais difícil, ela pergunta? Olha, achando tal... Identificar, acho que é a segunda parte, né? Identificar onde está e qual é exatamente esse problema, né? Exatamente, porque às vezes você está tão compenetrado nesse problema e não consegue enxergar. Por isso que existem as consultorias, que são empresas de fora, conseguem dar um overview sobre a sua situação e passar uma real um quadro mesmo do problema, né? Acho que é, sem dúvida, a segunda. Aí você, identificando o problema, achando o problema, ou seja, conhecendo aquele inimigo lá que está causando tudo, você vai atrás da solução. Né? Correto. Ou própria ou por intermédio de uma outra empresa que possa suprir essa solução. Regina Monteiro, a pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Nossa audiência cativa aqui de todos os dias com a gente. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Em que medida a reforma do Vale do Anhangabaú irá contribuir para a paisagem urbana e para o meio ambiente na cidade de São Paulo? Ele pergunta, Regina. Olha, a gente tem que fazer de todo limão uma limonada, uma caipirinha. Eu acho que a cidade ela está tão judiada que qualquer benfeitoria que o poder público faça, eu acho que a gente tem que dar valor. Então, sabe o que a Secretaria da Cultura está fazendo lá no Vale do Anhangabaú? Está fazendo, vai colocar quiosques, vai fazer exposição de arte pública, enfim. Eu estou falando isso porque agora, porque o Anhangabaú foi feito uma grande esplanada de encontros. Como é que vai encontrar na pandemia agora, né? Então, eles vão estar estão incentivando a fazer grandes projeções, e agora é usar a criatividade e fazer com que essa paisagem realmente tenha uma dinâmica para esse momento maluco que a gente está passando agora. Você falou de cidade judiada, Regina Monteiro. Acho que o grande desafio em toda a cidade, especialmente as grandes, né? Onde é difícil o poder público alcançar a mão em todos os locais, mas o grande desafio é a zeladoria, né? Por que é tão difícil? Custa caro. Saindo do centro para fora, eu acho que o centro, infelizmente, tem aquela coisa que ficou impregnada dessa coisa do abandono, quando saiu lá a coisa do grandes bancos, não sei o quê, e você não teve a moradia, efetivamente, porque onde tem gente morando, é difícil de degradar. E como ficou esse limbo, agora está difícil trazer gente para morar lá. E, infelizmente, as pessoas estão morando aonde? Na rua. Então, agora vai ser difícil. Quanta gente foi para lá? E vou dizer mais, eu fui outro dia, que estamos de home office, então eu fui outro dia lá, tivemos que fazer uma reunião presencial, né, infelizmente com a perda do prefeito, a gente teve que reajustar algumas coisas, tal, eu tive que ir lá, é de judiação. Os imóveis todos fechados, um monte de gente fechou. O que é aquilo? Vamos ter que... Essa questão da paisagem, apesar de ela estar parecendo que é de segundo plano, mas ela vai ter que vir justamente para dar de volta essa vida que está faltando, desenvolvimento econômico. Esse é o grande desafio, fazer com que o desenvolvimento econômico volte para o centro agora, em cima de tanta coisa que aconteceu. Johnny Matos, o Lucas Santos, nossa audiência no Facebook, pergunta o seguinte: a sua posição sobre a entrada no Brasil de escritórios de engenharia estrangeiros, que são verdadeiros multinacionais de engenharia. Bom, antes de responder para o Lucas aí,
eu só queria dizer que com a fala do Maurício, eu passarei a olhar uma Kombi de uma outra maneira a partir de agora. Toda vez Achar alguma na rua, vamos sair comprando, né? Isso vai subir o valor da Kombi agora, hein? Sim, já subiu. E isso explica também, em parte, por que o presidente do CREA São Paulo investe tanto na Kombi dele. Agora eu comecei a entender o porquê, né? O Vinícius, abraço para ele. Mas respondendo ao Lucas, assim, eu entendo que a entrada de escritórios de engenharia aqui no Brasil, desde que registrados no Conselho, se adequando à nossa legislação, eu não vejo com maus olhos, né? Eu acho que essa troca de experiências, de know-how técnico é muito importante. Da mesma maneira que o Tony disse da experiência dele lá na Alemanha, que muitos alemães lá atrás puderam ter o contato com a eficiência brasileira, né? A gente também pode sentir isso aqui, né? Eu não vejo com maus olhos, não. Desde que devidamente observadas as prescrições legais, eu vejo com bons olhos. Agora, só um parênteses, Mauro, quando você citou da zeladoria, eu acho importante também que não só a Prefeitura de São Paulo, mas todas as prefeituras não passem a atuar somente corretivamente, que o que a gente vê muito é isso. Ações de zeladoria no sentido de corrigir, mas não no sentido de prevenir. Se a gente seguir as normas técnicas de uma maneira bastante rigorosa, as ações de zeladoria acabam sendo dilatadas lá na frente porque eu estou agindo preventivamente. O problema é que a prevenção ela não é observada da maneira que deveria. Muito bem. E a questão da Kombi aqui do Maurício, ficou acentuada aquela dúvida ainda mais, né? Por que a Kombi saiu de linha? Tony, pergunta para você da Valéria Corrêa, ela acompanha a gente no nosso canal no YouTube. O que o marketing político poderá fazer para que aqueles que desejam votar nulo mudem de ideia? Ela deve estar falando, evidentemente, da eleição presidencial do ano que vem. Olha, vai ser a obrigação de toda a turma que trabalha, de todos os meus colegas, entrar nesse próximo ano. A bem da verdade, essa campanha para 2022 ela já começou, né? Até porque, legalmente, foi feita uma legislação algo esdrúxula, porque é muito pouco tempo para você esclarecer o eleitor das coisas, ao mesmo tempo que você criou um sistema de financiamento onde o milionário pode usar o dinheiro dele e o cara que vive do seu salário, ele não pode receber dinheiro para poder fazer a campanha dele, porque depois dá problema. Então, assim, o Brasil ainda engatinha para entender um pouco melhor essa questão dessa legislação. Agora, a questão da comunicação vai ser uma eleição muito interessante, porque vão vir muitas pessoas, eu já estou sentindo isso de alguns colegas, com conceitos já ultrapassados das eleições passadas, imaginando que com isso vão estar numa vanguarda que ela inexiste, né? A grande força, e eu vou dizer isso com bastante tranquilidade, a grande força das duas figuras dominantes hoje é que se mantenha o que existe hoje, né? O melhor adversário de um é o outro, e o melhor adversário do outro é o um. Então vai ficar complicado para uma terceira via entrar nessa briga, mas é impossível? De jeito nenhum. Eu tenho colegas geniais que estão trabalhando isso e vão tentar levar ao público que eles despertem para, opa, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Né? E aí vai buscar essa reflexão. Vai ser, sem sombra de dúvida, um show no sentido de novas comunicações. Eu quero aproveitar o gancho aqui da pergunta da Valéria Corrêa para a gente esclarecer. Já falamos aqui outras vezes, não está na época ainda da eleição, mas já que ela tocou no assunto, vamos falar. Voto branco, voto em branco, não ajuda, não vai para quem está perdendo. Porque dizem, o voto em branco vai para quem está perdendo, ou vai para quem está ganhando. O voto em branco é o voto inválido. O que o voto em branco é capaz de causar é aquele que está perdendo vai continuar perdendo, porque ele está em desvantagem e teve um voto em branco que não foi para ninguém, porque é um voto inválido. E um eleito, ele só é eleito com os votos válidos. Certo, Tony? Exatamente.
Isso são aquelas coisinhas que jogam sempre na as teorias, adolescência. as teorias de conspiração e tudo mais, exatamente. Exatamente. Tony, sua despedida, breves segundos aí para a gente partir para os demais. Olha, quero agradecer muito. Puxa vida, passou que nem um minutinho aqui, muito rápido. A Regina, o Jônio, o Maurício, pô, aprendi muito. Que prazer estar com esse povo. Muito obrigado por isso, muito obrigado à produção do Gente que Fala. E estou aqui sempre à disposição, porque isso é muito legal e o Brasil precisa de mais momentos assim, das pessoas conversando. É gente falando, é o nosso papel aqui. Regina Monteiro, sua despedida, bem breve. Muito bacana. A gente vê tanta desgraça na TV, eu vi, né, o Maurício falar que está dando certo um monte de coisa, que o brasileiro tem criatividade, que a gente é normal e que a gente pode mudar tudo. Ai, bárbaro, Mauro, adorei. Pode chamar quantas vezes quiser que eu venho aqui. Blá, 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 blá. Muito obrigado, Regina. Sua despedida, Maurício, e liga a sua Kombi aí para a sua partida. Mauro, queria agradecer, muito obrigado, foi muito legal estar aqui, que nem o Tony falou, passou muito rápido, obrigado a todos, estamos abertos aí. Próximos convites, estaremos presentes. Muito obrigado. Johnny, sua despedida. Prazer enorme estar nessa bancada tão qualificada aqui, também aprendi muito, e dizer que o CREA São Paulo está à disposição do profissional, e vamos em frente. Obrigado mesmo, foi uma honra. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Passaram aqui com a gente hoje o Johnny Matos Incheglu, engenheiro civil, a Regina Monteiro, arquiteta e urbanista, o Maurício Capitani, engenheiro mecânico, e o Tony Mastaler, ator e publicitário. Na mesa de som, cuidando da nossa sonoplastia hoje, o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, o nosso querido Sérgio. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora, na sequência da programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, da 1 às 2, e das 2 às 3, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Obrigado pela audiência, 1 em ponto, tchau, até amanhã.